Fala galera, vocês estão bom, né? Vocês sabem o que é isso? Vamos dar uma olhada? Took off, booking it. Break Omaha, pick me kid, Rafael Peralta, pass ability to launch Hilo ASAP. Splashing your bearing ring. Sure. You got 2 wins, 30 knots. Keep going, bro. Let's go down. We're making 10, so we can probably bring that 35 relative. Sir. Yeah, I bring it down. We got a lot of white water out there, some 6-foot swells. Whoa, it's getting close. Yeah, we have 31 knots sustained wind, top side, gust of 40. Whoa, splashed. Splashed. Mark bearing Splash! Eu sei, você já. Vocês sabem o que é isso, galera? Esse é o famoso OSNI. Esse vídeo foi gravado pela Marinha Americana. Took off, booking it. OSNI são... Tem os OVNIs, né, que é objeto voador não identificado. E tem os OSNIs, que são objetos submarinos não identificados. Mas nada impede que os dois sejam a mesma coisa. Há muito tempo, algum tempo, né, alguns grupos separavam esses dois grupos. Tinha gente que achava que OVNI era OVNI e OSNI era OSNI. Eles não se misturavam, eram coisas totalmente diferentes e separadas. Hoje já se sabe que basicamente eles são as mesmas coisas. O que são na realidade? Ninguém sabe. Mas o que é mais incrível é que são objetos sólidos, são máquinas, entendeu? Geralmente todos esses relatos que são vistos, 99,9% das vezes os objetos que são vistos são máquinas. Não é uma energia, um plasma, um balão, não. É algo metálico, entendeu? De várias formas diferentes. Tem formato de cilindro, triângulo, o próprio formato disco oval, esfera como essa daqui, entendeu? Então existem vários formatos. Esse aqui foi gravado pela Marinha dos Estados Unidos. E eles ficaram observando esse OVNI durante muito tempo. Era um OVNI, né, pairando sobre o mar. E durante um tempo, né, ele foi abaixando. Tá vendo? Aqui, ó. Ele estava ali em cima, ele foi baixando e de repente ele entra no mar. Olha lá, entrou no mar. Olha o soldado falando, splash, ou seja, ele entrou no mar. E isso não é a primeira vez que acontece, não, entendeu? Existem relatos tanto faz da Marinha quanto de civis que já viram esses OSNIs entrando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá aquela força pra gente, se inscreve. E que a gente está trazendo um quadro novo pro canal, que é um quadro de que a gente vai falar mais dessas coisas nessa área de mistério. Então volta e meia a gente vai estar trazendo algum mistério aqui pro canal também. Se você gostar, dá aquela força pra gente, se inscreve e tamo junto. Então é uma coisa que já é conhecida, só que ninguém sabe o que é, não sabe de onde vem. Haja visto que o mundo, o nosso planeta, a quantidade de terra que tem é diminuta se comparado à quantidade de água que tem. Nós não conhecemos nada do mar. Por mais que você possa ouvir algum pseudocientista dizendo que nós conhecemos muito o mar, que não sei o que, isso é balela. O ser humano não conhece praticamente nada do mar, nada, entendeu? O que a gente descobriu até hoje, pela extensão que o mar tem, é a mesma coisa que você colocar um pingo d'água no oceano, entendeu? É nada. Então tem muita coisa no fundo do mar que é desconhecido. E
esses objetos eles já são vistos frequentemente, tanto pela marinha quanto por marinheiros que trabalham no mar, pessoas que moram próximo às praias, né, o litoral, veem esses objetos entrando e saindo do mar. Então, essa semana eu até publiquei um vídeo no Facebook. É um vídeo muito interessante de um objeto. Ele vem do litoral, né, e vai para o mar. E ele tinha um formato totalmente diferente. Ele era alongado, não parecia um charuto, mas era bem grande. Ele deveria medir seus fáceis 200, 300 metros, entendeu? E a velocidade que ele passou, o rapaz que gravou fez o cálculo, ele gravou com um drone em 4K. E esse vídeo, aliás, esse objeto passou sobre essa cidade e entrou e foi na direção do mar a uma velocidade aproximadamente de mais de 3.200 km, passando por cima dessa cidade. Então existem muita coisa incrível por aí. Vamos dar uma olhada nesse outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui é bastante famoso, bastante conhecido, e vamos dar uma olhadinha nele. Quer dizer? Non è normale! Però che cagno passa qui? Ma che cagnola! Però che cagno sta passando qui? Ostia! Ostia! Cagnola! Va la macchina! Va la macchina! Che cagno passa? Non sei a vedere. Legal, né? Deixa um pouquinho que Non è normale! que forte, deixa estar. Se vocês perceberem, eu vou dar uma pausa aqui, logo no início, tá vendo? Existem dois caças passando sobre um local. Esse vídeo fala que foi um vídeo de um barco de pescadores. Eles estavam no mar pescando e de repente eles viram esses caças indo atrás de um objeto voador. E os objetos, os aviões passam, né? E logo em seguida, se você olhar, deixa eu ver se eu consigo achar um frame aqui certinho. Aqui, o rapaz vira a câmera para o outro lado, tem um objeto aqui, ó, voando sobre o mar. Se você olhar, muitas poucas pessoas já perceberam isso. Os mais atentos já viram. Se você olhar, esse objeto ele solta alguma coisa debaixo dele para o mar. Depois que os aviões passam, que eles começam a filmar, esse objeto solta alguma coisa no mar. E logo em seguida ele também cai no mar, ele entra no mar. Não se sabe o porquê. E logo em seguida esse avião, provavelmente da guarda costeira, fala com eles para eles saírem dali, né? Para eles não ficarem naquela região ali. E eles querem entender o que está acontecendo. Vamos ver de novo esse vídeo agora do início, para vocês repararem os pormenores. Dá uma olhada. Os caças passam, né? Quando o rapaz virar a câmera por lá, manobrando lá para voltar. Olha lá, viu? Olha lá, os caças passam de volta. Vamos voltar aqui. Olha lá, os caças manobrando. Olha lá, viu? Ele joga alguma coisa. Se você olhar, existe uma coisa, parece que cai no mar, mas se você prestar atenção, o objeto que o OVNI solta, ele na realidade não cai no mar, ele vem nessa direção aqui, numa velocidade incrível. Quer ver? Olha para vocês verem. Ó, os caças manobrando. Ó, viu? Vamos passar de novo, se eu consigo o frame. Ah, eu não consegui o frame. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. O objeto aqui. Se eu consigo um frame mais. Aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Quando o caça manobra e volta, ele manobra e volta para se aproximar do objeto, e esse
objeto aqui, ele solta alguma coisa que parece que cai no mar, mas na realidade não cai. Ele solta um objeto menor e esse objeto menor sai nessa direção aqui, ó, numa velocidade absurda. Olha, é tão rápido. Aqui, ó, a ele aqui, ó, tá vendo? Esse objeto aqui saiu dele aqui. Muitas poucas pessoas que já viram esse vídeo, várias vezes, não prestou atenção nisso, entendeu? Que tem gente que fala que já até viu o objeto cair no mar, mas ele não cai no mar. Ele, na realidade, ele sai do disco voador, né, e voa nessa direção aqui, e o disco cai no mar. Vamos ver novamente. Vamos ver do início. Os caças vão passar a manobrar. E olha, passou, tá manobrando. Olha lá, viu? Ele entra no mar. Os caças passam, né? Os pescadores estão tentando entender o que está acontecendo. Logo em seguida, o helicóptero, provavelmente da guarda costeira, chegando, mandando eles saírem do lugar. Olha lá. Eu tentando entender o que está acontecendo. Olha lá, olha o objeto aqui. Cara, eu nunca tinha prestado atenção nisso até uns tempos atrás. Mas se você olhar, é muito rápido. Se você não prestar atenção, você passa batido. Eu pesquiso essas coisas durante muitos anos. E esse vídeo aqui não é novo, entendeu? E agora, isso aqui é aquele famoso, aquela estratégia, né, de dividir e conquistar, né? Eles pararam aqui, esperaram os caças passar. Ele ejeta esse outro objeto e vai para outra direção. Provavelmente esse objeto deve ser muito mais rápido do que esse, né? Ele simplesmente sai nessa direção e o outro objeto aqui entra no mar. Não parece que ele entra no mar. Eu já vi esse vídeo várias vezes. Parece que, seja lá quem for que saiu desse objeto, ele descartou esse objeto aqui. Não sei se depois eles pegaram ele de volta, mas se você olhar, o objeto ele não entra no mar, ele cai no mar. Porque se você for ver vídeos de outros OSNIs, eles entrando no mar, eles não movimentam praticamente água nenhuma. Eles, do jeito que eles entram na água e saem, eles saem praticamente sem movimentar a água. E esse aqui, quando ele cai, você vê que ele levanta muita água para cima. Então provavelmente ele está caindo mesmo. Essa central aqui, pode ser uma cápsula de fuga, sei lá, sai em alta velocidade, alta direção e deixa ele, entendeu, aqui, cai no mar. Provavelmente, especulação minha, pode ser que eles estavam com algum problema, entendeu, e eles preferem ejetar ele no mar e depois vai lá e busca, né, que provavelmente aqui deve ser muito fundo, coisa que a gente nunca ia conseguir achar também. Vamos ver de novo, mais uma vez. Olha lá, viu? Ou pode simplesmente ter entrado no mar mesmo, né? Mas a movimentação de água foi muito grande. Então existem esses objetos, né, há muito tempo. E uma das coisas que está aparecendo muito aqui agora também são as luzes no mar. Tem muitas pessoas que já estão relatando de luzes estranhas no fundo do mar. Elas são tão fortes que você consegue ver elas sobre a superfície. O nosso amigo AJ Fernandes, ele fala que ele acha que pode ser sinalizadores marítimos, né? Onde os mergulhadores colocam esses sinalizadores dentro do mar, né? Para que os mergulhadores trabalhem numa área segura, né? Onde e eles também sejam mais fáceis de se localizar para poder sair do mar, para eles poderem ser resgatados com segurança. Isso existe? Realmente existe, mas
O problema é que essas luzes de sinalizadores, elas existem, mas elas não são tão fortes assim. Elas não têm esse brilho grande da forma que é visto nesses vídeos que a gente vai mostrar para vocês. São luzes muito menores, e essas luzes que o pessoal estão vendo no mar, elas se movimentam. Você vê a luz ali e ela está lá, de repente ela sai, ela anda para um lado, às vezes ela vai para outro lugar, se desloca do lugar para outro. Ela não fica parada no lugar. O sinalizador, você solta ele fica ali, né? Ele não sai andando por aí. Já essas luzes, elas andam. E outra coisa é que essas luzes foram filmadas por pessoas que estão constantemente no mar, pessoas comuns também, mas a maioria são pessoas que estão constantemente no mar, que sabem a diferença de um sinalizador para algo que não é, que também não sejam algas fosforescentes, né? É fosforescente? Corrija aí se eu tiver errado. Fluorescente, alguma coisa assim. Algas que brilham. E também foram filmadas por militares que conhecem esse tipo de artefato também, e já disseram que não é nada comum. Entendeu? Vamos dar uma olhada em alguns vídeos aqui, bem interessante. Esse vídeo aqui mesmo foi filmado nos Estados Unidos. Olha. Tá vendo? Elas ficam por baixo d'água. Chega uma hora que o rapaz ele se aproxima com o barco em cima de uma delas. Dá pra ver que tem alguma coisa lá. E não é um sinalizador, dá pra ver que é alguma coisa maior. Entendeu? Dá até a impressão que seja alguma coisa metálica que tá ali debaixo. Mecanismo. Yo, that shit weird. Go over it, go over it. Nah, don't go over it. Because if we hit that shit and we get stuck on top of that shit, and it keeps Interessante, né? getting brighter, yeah. They're pointing around like this. Tá se movimentando, não tá parado. Se movimentando bem lentamente, mas tá. No caso essas aqui, né? Tem outras que se movimentam rápido mesmo, sai de um lugar para outro. E tem tudo quanto é tamanho. Tem umas coisas enormes. Olha lá, tá vendo? Tem algo lá de baixo lá. Olha isso. Parece que tem alguma. Parece não, tem alguma coisa lá de baixo. O sinalizador é uma coisa pequena, né? Não é um artefato grande. Let's go to that one, Monty. Let's check that one over there. Because that one over there just cut off and then it turned back on. It looked like a flashlight. It can't be a submarine though, not that long, man. Hell no. Those are aliens, bro. Interessante, né? Veja se você consegue achar o frame onde ele passa bem em cima de uma dessas luzes. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Nothing. I just see like a flashlight. Oh, and it's moving. Yup. There's somebody there, bro. Olha lá, tá vendo? Tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa bem grande aqui embaixo. Olha lá, olha o formato. Tá vendo? Dá pra ver que tem alguma coisa lá embaixo. Não é um sinalizador. É outra coisa. Olha lá. Tá vendo? Isso pode ser um objeto com uma forma bem definida. Até parece alguma coisa com entrada aqui, ó, tipo um quadro, um retângulo, né? Pode ser alguma coisa com a forma bem definida, mas como a água movimenta, ela muda o formato das coisas por causa da refração da luz, né, passando através da água, né? Por mais que a água seja translúcida, né? Aí, tá vendo? Ó. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui, ó.
Você vê, parece que ele se movimenta aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Parece ter um braço de alguma coisa mexendo ali, ó. Pode ser coisa da minha cabeça, mas dá uma olhada. Ó, viu? Bem aqui, ó. Parece um braço batendo. Dá uma olhada de novo. I think it's a light. Ah, eu perdi. Vamos de novo. Ó, olha lá. Tá vendo? Não parece a silhueta de um braço? Mas igual eu falei, debaixo d'água, né? It's like a light. I think it's a light. Olha lá. I think it's a... Quer ver? Se eu consigo um frame exato aqui. Se você olhar, parece ter um objeto alongado. Bem aqui, ó. Cara, baixar o frame certo vai ser difícil. Ó, ó, passou. Ó, olha lá, ó. Tá vendo, ó? Ah, aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse é o frame que eu queria pegar. Dá só uma olhada no formato da coisa que tá brilhando aí embaixo. Não dá pra saber o que que é, entendeu? Mas tem uma silhueta aqui, ó. Dá pra ver perfeitamente, ó lá, a silhueta. Ela deve ter uma forma muito bem definida. Que parece ter uma cauda, né? De uma sereia, sei lá. Será? E aqui, tá vendo? Seja lá o que foi isso. Mas que parece. Olha lá. I think it's a light. E essas luzes são vistas em vários lugares. Foi vistas em vários lugares do mundo. Inclusive aqui no Brasil. Olha para vocês verem. Isso aqui, ó, foi perto foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Essa luz aqui. E ela é enorme. É muito grande. Não tem como você falar que isso aqui é um sinalizador. Dá uma olhada. Olha o tamanho disso. Aquilo, cara. Vou voltar aqui para volte. Olha lá, cara, aquela luz. Olha lá. O que é aquilo, cara? Que luz é aquela, mano? Olha lá a luz. Que luz louca, mano. Ah, o sol morreu, foi pra lá, não foi pra cá, não. Ah, o sol se pôs lá, ó. O sol tá de um lado e a luz tá do outro. Que luz é aquela ali? Eu podia pegar aquele reflexo da luz do sol. Mas não. Olha lá, no meio do nada. Seja o que for, tá na água. E é muito grande. Doideira. Tá vendo? Olha lá, cara, aquela luz. Olha lá. Olha lá. O que é aquilo, cara? É muito grande. Que luz. Se fosse, inclusive, você vê aqui o cara dá, pra você ver, ele dá um zoom ainda, né? Pra mostrar mais de perto. Não tem nenhum facho de luz de cima para baixo. O sol já tá entrando do lado de cá, né? Que luz é aquela, mano? Olha lá a luz. E o mar tá calmo, né, cara? O mar tá tranquilo. Que luz louca, mano. Ah, o sol morreu, foi pra lá, não foi pra cá, não. Ah, o sol se pôs lá, ó. Que luz é aquela ali? Olha lá, no meio do nada. Doideira. Tem um plâncton que ele brilha também, mas ele não consegue fazer isso aqui. Entendeu? Muita gente vai falar, ah, mas é um plâncton que não sei o que, que não sei o que. Não, cara, o plâncton não faz isso.
Então vamos dar uma olhada na matéria aqui rapidinho pra gente fechar com chave de ouro essa matéria que já está bem grande, sobre OVNIs no mar Ártico. Objetos voadores não identificados na água de 1971. E Cristóvão Colombo, cara, teve contato com essas luzes no fundo do mar. Depois vocês pesquisam para vocês verem. Ele, com uma dessas viagens dele, uma luz seguiu ele e os barcos dele durante um tempo. Ele relata isso, entendeu? Ou seja, não é coisa nova, tá aí há muitos anos. E esse aqui é de 71. Ó. Observação, deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor pra gente ver. Observação desses objetos é incrível. O segredo foi mantido em segredo por anos e veio à tona graças ao pesquisador de OVNIs Alex Mistretta, que forneceu as imagens que você vê no cofre negro. Um dispositivo chamado luz. E as fotos falam por si mesmas e nos falam sobre o uso, em vez de um OVNI, um objeto submerso não identificado, no caso os OSNIs, né? Os objetos foram documentados por periscópio do SS Trepang SSN 674 classe Sturgeon em março de 1971, ou seja, não é um Zé dentro d'água qualquer, né, que tiraram essas fotos. Foram militares treinados que sabem do que estão falando, né? Não só sabem do que estão falando, como também eles também são treinados para identificar coisas no mar, para identificar se alguma coisa é natural ou não, porque durante um combate eles têm que saber isso. Vocês estão vendo alguma coisa pelo periscópio ou pelo equipamento deles, se é um navio, se é um barco comum, se é uma ilha ou alguma coisa flutuando no mar, então eles é treinado para isso, né? Os objetos foram documentados do periscópio do SS Trepang SSN 674 classe Sturgeon em março de 71, que na época era comandado pelo almirante Jim Reynolds Sackett, que comandou o navio de guerra de agosto de 70 a dezembro de 73. É um navio de guerra, né? Contatado por Mistretta, ele negou os fatos e as imagens, embora ele esteja aposentado. A localização oficial do avistamento foi entre Islândia e a ilha de Jan Mayen, no Oceano Atlântico. Jan Mayen pertence à Noruega e é habitada apenas pelo Instituto Meteorológico Norueguês e pelo Exército Norueguês. O objeto charuto parece flutuar no ar com sua forma cilíndrica e então de repente pega fogo antes de mergulhar na água. A pesquisa realizada por Mistretta confirma a presença do submarino exatamente nessas águas. Na verdade, ele conduziu inúmeros testes para fornecer dados sobre seus sistemas de armas e realizar experimentos científicos sobre o movimento, composição e história geológica do próprio projétil. Muitos ufólogos mundialmente famosos têm sido um pouco céticos e perplexos quanto à veracidade dessas histórias. O que você acha? E aqui estão as imagens, cara. Olha que imagens incríveis. Olha isso. Essa aqui é a imagem que ele fala que o charuto pega fogo para depois entrar no mar. Incrível, né? Esse aqui, ó. Olha ele aí. Tá vendo? Aí a gente pensa, né? Como que dá pra ver que é uma máquina, né? Não é uma luz, não é uma energia, não. É um objeto sólido, é uma máquina. Lá, tá vendo? Dá pra ver isso. E como que um objeto desse, né, desse formato, consegue mergulhar, andar sobre o mar, né, com altíssima velocidade e no ar, né, sem fazer nenhum barulho,
e voar, né, cara? É incrível isso. Olha o outro objeto aqui. Olha esse aí. Ele já parece discoide, né? Olha lá. Bem interessante, né? Olha esse outro aqui. Esse parece o objeto que muita gente fala por aí, que é o triângulo, né? O OVNI em forma de triângulo. Olha lá. Aqui ele virando e entrando no mar. Então tem muita coisa interessante. Olha esse aqui. Ele gera uma espécie de uma nuvem, né? Olha lá. Tem até uma luz aqui, né? É incrível, cara. O que é, não se sabe, mas está por aí. Nessa outra matéria aqui, ó, o que são os OSNIs, né? Né? A gente chega ao mesmo a mesma pergunta, né? Enquanto os Estados Unidos, Joe Biden e o Pentágono colocaram o fenômeno OVNI na agenda com queda de vários objetos, pouco se sabe sobre os OSNIs. Esse queda de vários objetos é muitas aspas, porque teoricamente qualquer objeto voador, você não sabe o que é, né? É um OVNI, né? Por isso que é o nome, objeto voador não identificado. Mas um drone pode ser um objeto voador identificado, um balão, uma pipa, uma sacolinha voando, entendeu? Pode ser. Agora isso aqui também é pode ser um OSNI ou um OVNI, mas isso aqui tem a aparência de algo feito por humanos, se movimenta, age como alguma coisa feita por humanos? Não. Esse que é o detalhe. O que o governo americano derrubou foram basicamente balões e drones, entendeu? Não são esse tipo de coisa aqui. Quem é o culpado? Pode ser Joe Biden, os inúmeros programas de rádio e televisão sobre o assunto, os youtubers que ficaram famosos falando sobre seus avistamentos, ou simplesmente Hollywood, uma indústria cinematográfica que ficou gravada em nossas mentes como os OVNIs. Crentes e céticos podem discutir sobre a existência de objetos voadores não identificados, mas ambos os espectros têm discos voadores e a velocidade e raridade que voam no céu em sua galeria mental. No entanto, no campo daqueles que investigam esses fenômenos, há também outros elementos, os OSNIs. No caso, são objetos voadores objetos submersos, né, não identificados. O OSNI é um termo que se refere a objetos marinhos não identificados. São artefatos subaquáticos que sempre foram avistados por navios. Sempre foram avistados por navios, sempre. Aeronaves militares e cidades costeiras. Sua natureza artificial é desconhecida, pois aparecem e submergem nas águas de mares ou lagos. Para algumas vozes, são os mesmos OVNIs, que, para desaparecer, brincam de ser alcatrazes, verificando na sua tecnologia anfíbia. E aqui uma animação, né, de como poderia ser, né? Mas não é bem por aí, nós já vimos, é um vídeo real. Segundo a Universidade George Tadeu Lozano, há muito poucos sinais físicos de OSNIs, apenas fotografias ou imagens em movimento que, embora distantes ou borradas e com poucos detalhes,
como frequentemente acontece com objetos voadores não identificados, são imagens que confirmam a realidade desses objetos submersíveis. Não é bem por aí. Não é bem que há muito poucos sinais físicos, não é por aí. Existem muitos sinais físicos de que muita gente já filmou e viu. Não é porque eu ou você, onde você mora, nunca viu, que não exista, né? Um cara tem uma faculdade num polo no meio de um estado, ele, se não for para o mar e para o litoral e ficar ali durante anos pesquisando, ele não vai ter contato com isso. Não é do dia para a noite. Essas coisas não saem por aí aparecendo para você, olha, quando você quer, né? Porque ninguém sabe o que são nem o que estão fazendo, né? Para o escritor Rodrigo Torrent, a existência de OVNIs baseia-se na possibilidade que a civilização humana esteja imersa em outra civilização galáctica muito maior. E não é humana esteja imersa em outra muito maior. E não em uma ideia absurda, já que estudos mais recentes determinam que podemos realmente estar próximos de uma comunicação extraterrestre. Esse aqui é o ponto. Eu já pesquisei muito sobre isso. Isso para mim não tem nada a ver com extraterrestre, entendeu? É sim terrestre. Como a gente já falou aqui no início, o mundo é muito grande, entendeu? Ele é gigantesco. O que impede de outra civilização estar aí junto com a gente? Até pouco tempo, muitas pessoas no mundo jamais sabiam que existiam outras pessoas do mundo. Por exemplo, o Brasil tem pouco mais de 500 anos. Há 500 anos atrás, ninguém sabia que o Brasil existia, entendeu? Tirando um ou outro navegante, como os vikings, por exemplo, entre outros, entendeu? Mas mesmo você não tinha ideia que aquele ali podia ser um continente, que poderia ter pessoas ali, outras pessoas do mundo, então nem sonhavam. Então temos a Índia, temos a China, temos a própria África com centenas de histórias e povos, né, que existem nesses continentes. O que te impede de ter uma outra civilização vivendo no mar, entendeu? E que ela é totalmente diferente da gente, ou às vezes nem tanto. Às vezes elas é extremamente parecida com a gente, ou às vezes também podem ser totalmente diferentes, mas que vivem no mar, mas que deram um salto de tecnologia muito superior do que a gente. Olha para você ver o salto que a gente teve em mais ou menos 40 anos, da idade do celular para o celular que a gente tem hoje. Olha tanto que o celular evoluiu. Se você pegar um celular hoje e conseguir viajar no passado e mostrar pro cara que inventou o celular no passado e mostrar para ele o celular de hoje, 2025, ele vai achar que aquilo lá é qualquer outra coisa menos um celular, entendeu? Porque aquilo chegou num ponto que o aparelho ele evoluiu tanto que quem criou ele no passado nem imaginava que ele ia chegar naquele ponto, entendeu? Agora imagina uma civilização que ao invés de ir para a Terra resolveu ficar no mar e não teve as dificuldades no mar que a galera da Terra teve, ou não teve as mesmas dificuldades que a galera da Terra teve, entendeu? E eles conseguiram avançar tanto cientificamente como tecnologicamente. Mas como a gente sempre se mostra bastante selvagem, porque haja visto quantas guerras que existiram na nossa história, existem até hoje, e né, como que uma outra raça bem superior tecnologicamente, às vezes até psicologicamente falando, bem colocado, se não foi, vocês me entenderam, teriam o porquê de se encontrar com a gente,
sendo que eles são muito mais rápidos, muito mais inteligentes, muito mais preparados. Eles iam ganhar o quê tendo contato com a gente? Sendo que embaixo do mar é muito maior do que onde tem a Terra. Se você fazer um cálculo base, o ser humano ele ocupou basicamente 16% do mundo. 16%. E esse número cai para menos se você for fazer uma análise mais profunda. 16% do planeta. Entendeu? Imagina uma outra civilização que conseguiu dar um salto de tecnologia. Eu estou dando um espectro, né, nessa abordagem. Eu particularmente acho que isso são outras coisas, que é um papo para uma outra conversa, mas essa linha de pensamento também é bastante interessante. É isso aí, galera, obrigado por vocês que ficaram comigo até aqui. Desculpa pelo vídeo gigantesco, espero que vocês tenham assistido e daqui a pouco a gente volta. Se inscreve no canal e se vocês gostaram, comenta o que vocês acharam sobre essas coisas incríveis aí, se vocês pensam como eu ou não, entendeu? Desce o cacete embaixo aí. Cacete embaixo aí não. Vocês entenderam? Escreve aí nos comentários. Falou, galera, até mais, daqui a pouco a gente volta.